Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim aqui para fazer o devocional com vocês, né? Como eu tinha falado com vocês, gente, o nosso combinado é fazer um devocional por semana. Então, tô aqui para fazer o devocional com vocês. Já era, na verdade, para eu ter postado antes. Só que daí, gente, a gente acabou decidindo fazer a compra do mês e eu filmei lá para vocês, né? Não estava planejado esse vlog aí de compra do mês, mas a gente foi fazer as compras. Aí eu decidi gravar para vocês, então eu acabei soltando 2 vlogs nessa semana. E agora eu vou postar o devocional, porque eu prometi, né, gente? Conforme prometido, falei que vocês querem ser um devocional por semana. Então é isso, gente. Vamos começar aqui. Hoje é o 5º dia, tá? Para vocês. 5º dia, o título é Ele está te chamando para uma vida marcada por milagres. Aí ela colocou o versículo de Salmos 46:8, que fala assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que Ele efetuou na terra. A salvação não termina com a decisão de atender ao convite de tornar-se seguidor de Jesus. Aceitar Jesus como seu único Salvador e Senhor é apenas o início de uma jornada fascinante e cheia de milagres. Veja o que ele declarou em Marcos 16:18. Quem crer e for batizado será salvo. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Marcos segue dizendo: Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. A salvação é apenas a porta pela qual entramos num projeto de vida extraordinário que começa aqui e segue para a vida eterna. Este glorioso convite para ser um seguidor de Cristo é a porta para experimentarmos todos os dias a beleza da alegria de sua compreensão e de conhecer os desejos do seu coração e vê-lo nos ajudar e nos fortalecer nele. É um convite para nos deleitarmos nele. Ele nos diz: Delicie-se em mim e eu realizarei os desejos do seu coração. Eu te digo que é linda essa vida. Não é uma vida livre de problemas, conflitos ou dor, mas é uma vida que é sustentada e mantida em Deus. Trata-se de algo que está além da compreensão humana. Você experimenta uma paz que ultrapassa a compreensão, uma alegria inexprimível e cheia de glória. É uma vida marcada por milagres grandiosos. Gente, eu já li aqui tudo uma vez, porque esse texto aqui, ela deixou falando sobre a salvação, é um texto que uma parte complementa a outra, né? Então eu não quis parar na metade do texto. Mas é isso, gente. A salvação, né, é apenas a porta que a gente entra. É a porta para uma nova vida, né, que é uma vida com Deus, onde você deixa o passado para trás, você deixa o velho homem para trás e Deus vai reescrever uma nova história, um novo capítulo a partir daquele momento, né, na sua vida. Então, a partir dali, você vai começar a ter uma vida direcionada por Deus, uma vida dirigida por Deus. E através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele vai te guiando para que você faça a vontade de Deus, para que você cumpra a vontade de Deus, para que você agrade a Deus. E assim, gente, muitas pessoas, elas falam assim: eu vou esperar eu parar de fazer tal coisa, para depois eu servir a Deus. Mas, gente, a Bíblia diz: vinde como estais. Porque, gente, é Deus quem nos liberta através do Espírito Santo. Então, assim, a gente não precisa esperar ser liberto, né, dos vícios, de alguma coisa que você faz que não agrada a Deus, para depois você vir para Jesus. Porque o Evangelho, ele é totalmente o inverso disso. Você vem para Cristo através dessa sua atitude, né, de aceitar Jesus como seu Salvador. Aí sim, gente, ele vai vir com um processo de libertação, através do Espírito Santo. A Bíblia diz também, né, Jesus disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse processo, né, da nossa vida com Jesus, que a gente vai deixando nossos fardos pesados diante dele, que a gente vai deixando a culpa aos pés de Jesus, a gente deixa os pecados aos pés de Jesus. Não é antes, não tem como, gente, a libertação vir antes de você aceitar Jesus, antes de você se arrepender, de você confessar o seu pecado. Então é um processo. Por isso que ela fala assim, que a salvação só é a porta.
Porque quando você aceita Jesus, é a porta para uma nova vida, mas é um processo, entende? Então, assim, não tem como você ter uma nova vida, você querer mudar de vida antes de você se encontrar com Jesus, antes de você ter Jesus na sua vida. Porque quem nos transforma é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence, né, do nosso pecado, da justiça, do juízo. Então, assim, não é sobre a nossa capacidade, é sobre o que o Espírito Santo faz. Então, assim, ele nos convence. E é um processo de libertação que vem após a conversão, né? E assim, gente, eu não estou nem falando de religião, estou falando a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, né? Que você reconhece que Jesus é o Filho de Deus e você confessa os seus pecados. Então, a partir daí, os seus pecados são perdoados. Só que começa, como eu falei com vocês, um processo de libertação, um processo de quebras de maldição, um processo, gente, que é até longo. Tem pessoas que às vezes têm algum tipo de vício, né? E vêm para Jesus e rapidamente elas são libertas. Mas tem pessoas que demoram um pouco mais. Muitas vezes a gente quer ser liberto antes de vir para Jesus. Então, assim, se com Jesus, gente, existe um processo para ser liberto, sem Jesus, se você for só pela tua capacidade humana, achar que você vai conseguir sozinho, é praticamente impossível. Então, nunca você vai vir para Jesus, porque você nunca vai se achar preparado. E não é sobre a gente merecer. A salvação não é por merecimento, não é sobre a gente ser digno de ser salvo, de ter Jesus na nossa vida. Não é sobre isso. A salvação é pela graça. A gente nunca vai merecer. Por mais que a gente faça, a gente obedeça, a gente nunca vai merecer, né? Só que assim, a gente tem que ter essa atitude de vir para Jesus, de aceitar Jesus, de ter um comprometimento com Ele, que aí através disso a nossa vida vai mudar, vai ter transformação de vida. Porque também a gente não tem como, né, a gente vir para Jesus e o velho homem continuar. O velho homem ele tem que morrer, né? E até o apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando a gente vem para Jesus, o nosso velho eu tem que morrer, gente, em todas as áreas que você pode imaginar. Então, assim, todos os desejos da nossa carne tem que morrer, sabe? Todas as nossas vontades têm que morrer para que Cristo viva em nós, para que a vontade dele seja feita em nossas vidas, prevaleça em nossas vidas. Quando a gente vem para Jesus, gente, esse é o processo, sabe? Da gente abandonar o nosso eu, o velho homem, a velha criatura, né? Que aí Deus vai fazer tudo novo a partir daquele momento. Então, assim, a gente não tem que esperar estar preparado ou achar que merece, sabe? Ou estar liberto de algumas coisas e nos afasta de Deus. Porque se a gente for pensar assim, a gente não vai nunca, como eu disse, a gente nunca vai estar preparado. Então, assim, o primeiro passo é você vir para Jesus, se aceitar Jesus, reconhecer Ele como seu único suficiente Salvador, pedir perdão dos seus pecados, né? Reconhecer os seus pecados, se arrepender. Então, a partir desse momento que vai vir um processo de libertação e transformação. É a partir desse momento que Deus vai quebrar o vaso, digamos assim, o vaso velho, né? Que é o homem velho, e vai construir um vaso novo. Que a Bíblia diz que Deus é o oleiro, nós somos o barro. Então Ele nos amassa para construir um vaso novo. E é assim que acontece, gente, na nossa vida. Quando a gente se achega a Jesus, Ele quebra tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que faz com que a gente tenha uma vida, né, na prática do pecado. Porque todos nós somos pecadores. O que a gente não pode é ter uma vida, é que a gente não pode viver na prática do pecado. Mas para ser liberto, gente, da prática do pecado, você tem que vir para Jesus, você tem que reconhecer os seus pecados. Você depende de Deus para isso, você depende do Espírito Santo para que Ele faça a obra na sua vida. Então, assim, a salvação, ela é a porta que abre as outras portas na sua vida. E tem um versículo da Bíblia que diz também, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, primeiro a gente chega a Deus, depois Ele se chega até nós. Então, primeiro você busca a Deus, você aceita Jesus, você anda nos caminhos do Senhor. E através disso Ele vai chegar a você. De que maneira? Mudando a sua vida, transformando a sua vida. E Ele transforma, gente, todas as áreas. Eu posso dizer para vocês, eu nasci, né? Como eu costumo dizer, num berço cristão. Eu já vim de uma família cristã. E eu, gente, estou nos meus processos até hoje de transformação, de libertação. Por quê? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia da sua vida. Ou seja, a obra que Deus começa a fazer na nossa vida, a partir do momento que a gente se posiciona em Deus, que a gente reconhece Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, ela só vai se findar quando Jesus voltar.
Porque a gente é pecador, a gente está sempre errando. Então, assim, mesmo quando você está no centro da vontade de Deus, por você ser pecador, às vezes você vai errar, você vai querer fazer sua vontade, às vezes você vai querer se desviar do caminho de alguma forma, porque você é pecador, e Deus vai estar sempre ali, te realinhando, entende? Então, assim, é uma vida de construção, não acaba. Não existe você aceitar Jesus, levantar sua mão e pronto, já está tudo certo e você já vai abandonar tudo, vai ficar santo. Não existe, não existe ninguém santo na terra, santo é só Deus. Mesmo quando você está na presença de Deus, você vai ter as suas limitações, você ainda continua sendo pecador. Então a gente vai estar sempre dependendo de Deus, do Espírito Santo, para estar nos guiando, nos direcionando, sabe, guiando nossos passos, guiando a nossa vida, nos orientando, nos ensinando e nos convencendo do nosso pecado. Porque é como eu falei com vocês, é um processo. Só que assim, gente, é um processo maravilhoso, porque você sabe que você tem um Deus que você pode confiar, né? Um Deus que cuida de você, um Deus que tem o melhor para a tua vida e um Deus que te liberta, porque a Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? A verdade é Jesus, porque Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho, Ele é o único caminho, não existe outro caminho. Então Jesus é o caminho, que é o caminho certo, que vai te levar para o céu. E Jesus é a verdade, porque Ele é a única verdade, não existe outra verdade. Jesus é a verdade absoluta. Não tem outra verdade além de Jesus. E Ele é a vida, porque é Ele que traz a vida eterna. Ele é o único que nos dá direito de vida eterna. Então, assim, por que ele diz que conhecereis a verdade vos libertará? Se você conhecer Jesus, se você conhecer a palavra dele, você vai ser liberto. Porque a verdade liberta. Então, assim, você não vai ser mais escravo do medo, você não vai ser mais escravo do pecado, sabe? Você não vai ser mais escravo das suas emoções, você não vai ser mais escravo das suas limitações, porque Deus, Ele nos liberta e Ele nos capacita para a gente enfrentar as adversidades da vida. Então você não vai mais se tornar escravo. Muita gente fala assim, mas é ruim você ser cristão porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí no entendimento dessas pessoas acham que a gente é privado de muitas coisas. Mas não é, gente, pelo contrário. Por Deus saber, né, que essas coisas, gente, da carne, essas coisas que satisfazem a carne, por Ele saber que essas coisas nos escravizam, nos aprisionam, é que Ele pede pra gente não fazer. Por exemplo, os vícios. Por que Deus aconselha a gente não se embriagar? Por que Deus é contra os vícios, né? Contra a prostituição? Por quê? Porque os vícios, ele nos escraviza. Você fica dependente daquilo, seja, né, do cigarro, da bebida, outros tipos de droga. E outra, gente, os vícios fazem mal para a saúde. Não traz benefício, só traz malefício. Então Deus, como Ele é um Deus bom, Ele é nosso Pai, Ele vai cuidar de nós. Da mesma maneira que um pai faz com o filho. Quando a gente proíbe de um filho nosso fazer algo, não é porque a gente está querendo punir ele, mas é porque a gente cuida, a gente ama, então a gente não quer ver ele arcando com as consequências das atitudes, sabe? De certas atitudes que ele quer tomar, de certas coisas que ele quer fazer, que ele acha, né, que é bom para ele, mesmo que seja momentâneo, ele acha que ele é bom para ele. Mas nós, como pais, a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos. Então a gente proíbe porque a gente sabe das consequências, a gente sabe que aquilo vai prejudicar o nosso filho a curto ou longo prazo. É a mesma coisa Deus, gente, é a mesma coisa. Ele não proíbe para nos punir, é para nos proteger. A prostituição também, gente, a prostituição, ela causa muito, muito mal, tanto para a pessoa, porque a pessoa que se prostitui, gente, ela não se sente amada. Ela não se sente amada, ela se sente um objeto, ela se sente usada. O adultério, a pessoa que traz, gente, nem sempre, às vezes, ela sente culpa por isso
E muitas vezes ela é escravizada por isso, porque ela não consegue não trair. Ela não consegue deixar de trair. Muitas vezes ama a esposa, ou o esposo, o companheiro, só que não consegue viver só com uma pessoa só. Virou escravo já do adultério, da prostituição, entende? Então assim, e outra, a pessoa que é traída, ela sofre. A traição, gente, é um dos maiores motivos que acabam os casamentos, que as famílias são destruídas. Então assim, os filhos sofrem com a traição, seja do pai ou da mãe, com a separação. A moça sofre quando é traída, que ela se sente, ela não se sente amada, entende? Ela se sente realmente traída, enganada. Então qual é o benefício, gente, de você ter uma vida de pecado? Não tem benefício, porque o prazer é momentâneo, é uma alegria momentânea. Só que vai trazer consequências horríveis. Então não vale a pena. E é por isso que Deus, ele nos proíbe, de certa forma, é para nos proteger, não é para nos punir. Porque ele quer o melhor para nossas vidas. Então servir a Deus, gente, é sim uma vida de renúncia. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então a gente tem que negar sim o nosso eu, as nossas vontades, mas é primeiro por amor a Deus. E segundo, porque a gente sabe que Deus é Pai, e se Ele está nos pedindo aquilo, está exigindo aquilo da gente, é para o nosso bem, não é para nos fazer mal. Assim, gente, quando você estuda a palavra, por isso que a verdade liberta, né, que é Jesus e a palavra de Deus. Quando você estuda a palavra, você vê que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Ele nos pede é para o nosso benefício próprio. Porque Ele não precisa da nossa obediência, gente, Ele é Deus, não precisa do nosso sacrifício. Quem precisa é a gente, por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aquilo que Deus nos orienta na palavra, que Ele não quer que a gente faça, é porque Ele não quer ver a gente aprisionado, Ele não quer ver a gente preso, sabe, nessas coisas da terra. Então, Ele não quer a gente preso a bens materiais, preso a pessoas, preso a nada, gente, sabe, preso a pecado, preso a prazeres da carne, como eu disse, são prazeres momentâneos. Ele não quer isso para a nossa vida. Deus, ele não quer que a gente dependa, seja dependente de nada aqui na terra, a não ser que a gente seja dependente dele. Deus só quer que a gente dependa dele. Porque, por exemplo, quem tem dependência emocional sofre, porque depende de um outro ser humano para se sentir bem, depende de um outro ser humano para ser feliz. Quem tem dependência química depende daquilo, mas escravizado pelo vício, depende daquilo que ele está ali viciado para poder viver, porque senão ele fica mal, ele passa mal. Quem tem dependência no dinheiro, que tem uma dependência até emocional também no dinheiro, que se ele não tiver dinheiro, ele não é feliz, ele não tem paz. Se for rico, bem de vida, ele não tem paz, ele é infeliz. Então Deus, ele não quer que a gente seja dependente de nada nessa terra. Ele não quer que a gente seja escravo de nada, nem do medo também. Deus não quer que a gente seja escravo nem das nossas emoções, porque as nossas emoções, gente, é o que? É a ansiedade, é o medo. Então Ele não quer que a gente seja escravizado por essas emoções. Então Ele quer nos libertar, né? A Bíblia diz que se Cristo nos libertar, nós vamos ser livres. Por quê? Porque Ele é o único que tem o poder para nos libertar. Só Ele pode nos libertar, Ele pode nos trazer a verdadeira liberdade, né? Por isso que diz que verdadeiramente sereis livres, porque Ele é o único que pode nos libertar totalmente. Não existe outro caminho que vai trazer essa libertação, sabe, para a nossa vida. Não existe. Então, assim, gente, muitas vezes a gente pensa, né, que Deus é um Deus ruim, porque Ele quer nos punir. Mas não, gente, Deus é um Deus bom, e como nosso Pai, como Criador, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, tudo que Ele diz na sua palavra, tudo que Ele instrui é para o nosso bem. Porque Ele quer que a gente seja livre. E Ele quer que a gente seja livre, que a gente tenha uma vida plena nele. Em Filipenses, gente, 4:7, a Bíblia está aqui, gente. Em Filipenses 4:7, fala assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, assim, aqui já está falando sobre a paz, né? Porque a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito Santo é a paz. E essa paz que o Espírito Santo nos traz não é a paz do mundo, que a Bíblia diz, né? Jesus diz que a paz que Ele traz não é como o mundo traz. Porque a paz que Deus dá através do Espírito Santo é essa paz, gente, que ela excede o entendimento. Porque muitas vezes você está passando por uma luta, por uma dificuldade, você está com a vida, você está passando assim,
tá com a vida, gente, difícil. Todas as áreas da sua vida tá passando por dificuldade, mas mesmo assim você sente paz dentro de você. Por quê? Porque essa paz não é uma paz humana, não é a paz da sua emoção, entende? É da sua emoção carnal, não é uma paz que vem da sua emoção carnal, é a paz que vem do Espírito Santo, que é a paz que excede o entendimento. Porque muitas pessoas não entendem, falam, mas como que você está passando por isso, passando por um problema tão horrível e ainda parece que está em paz? Como você consegue? Mas é porque assim, não vem de nós essa paz, não é humana, é uma paz, né, que vem de Deus através do Espírito Santo. E essa paz que guarda o nosso coração, fala, guardará o nosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então essa paz que guarda o nosso coração, nossos sentimentos, igual eu falei com vocês, é a paz que nos guarda, que não faz com que a gente fique refém das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos sentimentos mesmo, gente, que vem do coração, a Deus através do Espírito Santo, que pode trazer essa paz para nossas vidas. E 2 Coríntios 12, 9, deixa eu procurar aqui, gente. Gente, esse devocional vai ficar enorme. Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, esse canal meu aqui é do Senhor, então ele faz como ele quiser, né? Ele que dirige. 2 Coríntios 12, 9. 12, 9. Ó, tá escrito assim, ó. Mas ele me disse, minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que significa isso, gente? É o que eu falei com vocês. Mesmo que a gente esteja passando por tribulações, a graça de Deus vai nos bastar. A gente vai conseguir superar dia após dia, independente da circunstância. Por quê? Porque não é sobre a nossa capacidade, não é sobre nós, entende? Sobre o que a gente suporta, sobre o que a gente aguenta, não. É sobre a graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso que diz aqui, ó, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, assim, não significa que a gente está forte naquele momento, que a gente é forte. Não. É o contrário. Muitas vezes a gente está mesmo se sentindo fraco diante daquela situação, daquele problema. Só que o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É através do poder dele que a gente vence. É através do poder dele que a graça dele manifesta na nossa vida. Então, assim, não é sobre a nossa capacidade. Porque, claro, gente, tem muitas circunstâncias da vida que se não for a graça de Deus na nossa vida, se não for o poder dele, a gente não aguenta, sabe? A gente não consegue superar. Então, assim, é sobre o que ele pode fazer, sobre o poder dele, como o poder dele opera em nossas vidas. E em Neemias 8:10, gente, vou procurar aqui, peraí. O pessoal, a geladeira ligou, agora vai ficar um barulho de geladeira aí no fundo, então vocês... Vou colocar um fundo musical aí, mas se aparecer, vocês relevam aí, que é barulho porque por conta da geladeira. Então aqui, ó, Neemias 8:10 diz assim, ó, no finalzinho do versículo fala assim, ó, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, assim, tudo que eu tô falando, gente, são frutos do Espírito, né? A alegria, a paz é fruto do Espírito. E essa alegria também, gente, não é alegria humana, não é alegria do sentimento humano, das nossas emoções. É a alegria do Senhor, é uma alegria que vem de Deus, né? É essa alegria que vem do Senhor, é a que nos fortalece para vencer, né, os problemas da vida, para não deixar se abater, para não deixar que a tristeza prevaleça na nossa vida quando a gente está passando algum momento difícil. Então, por isso que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria que vem dele não é uma alegria humana. E tudo isso a gente só alcança, gente, através do Espírito Santo, porque esses são os frutos do Espírito, a Bíblia diz. Então, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai ter os frutos do Espírito na sua vida. Que não são os frutos da carne, gente, não são os frutos das nossas emoções. Já diz, é fruto do Espírito. Então, você só vai ter esses frutos se você tiver o Espírito Santo na sua vida, se você andar com Deus. Entende? Então, assim, são sentimentos que não são humanos. São sentimentos que vêm do céu, frutos que vêm do céu para a nossa vida. O amor também é um fruto do Espírito. A Bíblia diz que você pode falar a língua dos anjos, né? Você pode fazer muitas coisas, mas se você não tiver amor, não vale nada, porque o amor é o maior dom que existe, né? É o amor, e o amor também é um fruto do Espírito, a mansidão, a humildade. Então são coisas assim que o Espírito Santo, ele trabalha em nós nesse processo para que a gente se torne essa pessoa, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, sabe? Uma pessoa parecida com Jesus. Mas a gente só alcança, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês,
quando a gente conhece Jesus como Salvador e a gente confessa os nossos pecados, quando a gente se arrepende e a gente coloca Jesus no centro da nossa vida. E a gente, a partir do momento, a gente permite que o Espírito Santo trabalhe em nós. E aí sim ele vai trazer todas essas mudanças que eu falei para você, né? Ele vai trazer essa libertação, né? Que eu já falei aqui no vídeo, tudo aquilo que te aprisiona. E através do Espírito Santo também que você vai sentir tudo isso que eu falei, né? Que é a paz que excede o entendimento, o poder de Deus que vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, e vai vir a alegria do Senhor sobre a sua vida, né? Que essa alegria vai ser a sua força. Então, assim, é só a partir do momento que você reconhecer Jesus como Salvador e você tiver o Espírito Santo na sua vida, guiando e direcionando a sua vida. Por isso que ela fala, né? Que a vida com Jesus, ela é linda. Não é uma vida livre de problemas, igual ela colocou aqui, né? Conflitos ou dor, mas é uma vida que é sustentada e mantida em Deus. Ou seja, né? É Deus que sustenta, sabe? Você vai saber que tem um Deus que cuida de você. Ela diz, ó, trata-se de algo que está além da compreensão humana. É aquilo que eu falei com vocês, né? A paz que Jesus traz é uma paz que excede o entendimento, porque é também além da compreensão humana. A alegria do Senhor, que a gente tem mesmo nos momentos de tristeza, é além da compreensão humana, né? Então, tudo que Deus nos traz, através do Espírito Santo, é além da compreensão humana, porque é Espírito. Então, a Bíblia diz que só entende as coisas do Espírito quem é espiritual. Quem é carnal entende as coisas da carne. Por isso que eu falei com vocês, tem que ter uma vida com Deus, sabe? De devocional com Deus. Tem que ter uma vida de obediência em Deus, para que você tenha o Espírito Santo na sua vida e para que você viva essa vida, né? Com o Espírito Santo. Você experimenta uma paz que ultrapassa a compreensão, que eu já citei o versículo para você, que é a paz que excede o entendimento. Uma alegria inexprimível, que é a alegria que vem do Senhor e cheia de glória. É uma vida marcada por milagres grandiosos, com certeza, gente. Eu já tenho testemunhado aqui no canal muitas coisas que Deus tem feito na minha vida. Só que assim, gente, isso é muito pouco perto do que Ele tem feito, gente, no meu interior, na minha família. Então, assim, essas coisas, a cozinha, tudo, é só o acréscimo. O externo que você vê é o acréscimo. O maior milagre, gente, está acontecendo dentro de mim, sabe? No meu lar, na minha família. Por quê? Porque é de dentro para fora. Gente, o maior milagre que Deus pode operar, gente, é em nós, sabe? Em nós e através de nós, não é nas coisas, porque as coisas são, né, gente, é como a Bíblia diz, as coisas aqui são corruptíveis, né? A traça consome, mas a maior obra que Deus pode fazer, gente, o maior milagre que Ele pode fazer é dentro de nós, sabe? E através de nós, na nossa família, que é o bem mais precioso que a gente tem. Ter uma vida com Deus é uma vida assim de milagres. E é milagres assim, você vive milagres dia após dia. Porque como eu falei pra vocês, é de dentro para fora. E o maior milagre que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, é esse milagre que vem de dentro para fora. Sabe? Que Ele faz em nós e através de nós. E é isso, gente. Meu Deus do céu, gente do céu, esse vídeo tá enorme. Senhor da glória. Gente, esse vídeo aqui vai ficar do tamanho de uma live. Não vai ser um devocional, vai ser uma live. E aí ela termina aqui, ó, criando uma vida de milagres, a intimidade com Deus criou uma vida de milagres. Jesus declarou em João 14:2, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas. Escreva 3 milagres que Jesus realizou no Evangelho que você deseja que se repita em sua vida, família e ministério, né, que é o costume que ela tem de pedir pra gente escrever, se vocês quiserem escrever. Eu tinha escrito já, da outra vez que eu fiz, né, o devocional do livro, agora eu acrescentei mais algumas coisas. E aí tem a oração dela para finalizar, e depois a gente vai orar também, já finalizar, gente do céu, porque tá enorme esse vídeo, meu Deus. Confiando a sua vida ao Senhor. Pai, nós te damos nossa vida como sacrifício vivo. Senhor, obrigado, porque o fogo sempre cai sobre o sacrifício. Pai, somos muito gratos pela tua unção, somos muito gratos pela tua palavra. Eu confio em ti, coloquei meus olhos em ti, pois somente tu és Deus e conheces os planos que tem para mim. Planos para me prosperar e não me prejudicar. Então confiamos em ti, neste momento, enquanto essa pessoa querida ouve esse devocional, assiste esse devocional. Confio em tuas mãos a vida dela e de sua família. Proteja sua casa, faz um grande milagre em sua vida. Realiza o impossível, faz o que ela jamais imaginou que seria possível. Tu a amas profundamente, mostra a tua vontade para ela, aumenta a sua fé.
Entregue e confio a Ti essa semana, este ano. Nós confiamos em Ti com nossas vidas. Jesus, nós ouvimos o Senhor dizendo sim. Obrigado, Jesus. Tu és fiel, és maravilhoso. E é isso, gente. Hoje eu vou fazer uma oração diferente, porque como o dia de hoje, né, o capítulo de hoje falou sobre salvação, então hoje, gente, se tiver alguém assistindo e ainda não tiver entregado sua vida para Jesus, e hoje você quer, né, entregar sua vida para Jesus, negar seus caminhos para o Senhor, quer reconhecer Ele como o único suficiente Salvador da tua vida, é aquilo que eu disse, gente, né? Aproveita a oportunidade, venha como está, porque quem muda, quem tem poder para mudar, transformar e libertar é somente Deus, né? Vamos orar. Então, se você quiser entregar sua vida para Jesus, você repete, né, a oração que eu vou fazer aqui, e creio que você vai ter a sua vida transformada, né, através de Jesus. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. E uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro, né, me diz a palavra. Então, assim, se você hoje quiser aceitar Jesus e confessar os seus pecados, você repita comigo as palavras. Repita assim, ó: Senhor Jesus, hoje eu te entrego minha vida, entrego, Pai, tudo que sou, tudo que tenho nas tuas mãos. Pai, eu reconheço o Senhor como o único suficiente Salvador. Pai, eu confesso a Ti os meus pecados. Pai querido, eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu fiz até hoje. Pai, escreve meu nome no livro da vida. Senhor querido, escreve uma nova história, Pai, a partir de hoje na minha vida. Senhor, transforma a minha vida. Me liberta, Senhor. Eu me coloco diante de Ti, Pai, nesse dia, Senhor, para servir a Ti, Senhor, a partir de hoje. Pai, quero deixar, Senhor, o passado para trás, Pai. Quero deixar o velho homem, a velha criatura para trás. Quero ser, Pai, um novo homem, uma nova criatura em Ti, Pai. Faz em mim, meu Deus, faz em mim um novo homem para a honra e glória do Seu nome, Pai. Uma nova mulher para a honra e glória do Seu nome, Pai querido. Que a partir de hoje, Senhor, eu tenho uma vida transformada e liberta através, Senhor, do poder do Teu nome, Pai. Que o Senhor habite em mim, que o Senhor faça a Sua vontade na minha vida, e que o Teu Espírito Santo guie todos os meus passos e toda a minha vida, todas as áreas da minha vida a partir de hoje. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso então. Né? Esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, não sei se ficou enorme, parece mais uma live do que um vídeo. Mas é assim, né? É aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, assim, eu tô aqui para fazer a vontade de Deus. E é isso, gente, né? Quem tá aceitando Jesus, aí seja muito bem-vindo, né? Essa nova fase da sua vida. Você pode ter certeza que você não vai se arrepender, que agora falou, né, ali no livro. Quem tem Jesus, né? Quem vive com Jesus, cada com Jesus tem uma vida de um milagre. Então é isso. Não é fácil, gente, né? Não vou dizer que é uma vida fácil, que tudo vai dar certo aqui pra frente. Mas o que eu posso garantir é que Deus vai estar com você em todos os momentos. E você vai ter uma vida plena em Deus, né? Porque só Ele que pode trazer, né, essa plenitude para a nossa vida. Só em Jesus que a gente encontra, né, essa paz, que excede o entendimento. E para aqueles que já são, né, já servem a Jesus aí, que você possa, né, continuar nos caminhos do Senhor, apesar das dificuldades, sabendo que Ele, né, que está conosco, e Ele tem o melhor para nós, Ele conhece todas as coisas, e que na hora certa, né, a vitória vai chegar. E é isso, gente, né? Não é fácil, mas a gente sabe que se Ele está conosco, né, a gente está bem acompanhado. E assim, o desejo do nosso coração é que Jesus volte, né, para buscar a igreja, para que a gente possa morar com Ele e por toda a eternidade, para que a gente possa, né, olhar no rosto dele e agradecer, né, por tudo que Ele fez por nós e tem feito nas nossas vidas. Finalizar o vídeo por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!